Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando no Evangelho de Lucas e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 6. Eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído dos versículos 46 ao 49. Está escrito assim: Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Amados, aqui é o final do capítulo 6. Nós vemos Jesus ensinando, e é interessante todo esse capítulo. É como se Jesus estivesse nos ensinando como a aprender a palavra de Deus, e aí como que nós vamos ver se de fato estamos vivendo a palavra de Deus, e nesses últimos versículos nós entendemos isso, que ele conta essa parábola, né? A Bíblia ali, o título da Bíblia é O Prudente e o Insensato, e ele falou também um pouco acima sobre a árvore e o seu fruto. Ou seja, o Senhor está nos ensinando a como demonstrar que de fato vivemos o que ele nos ensina. E esse texto aqui em especial, amados, é interessante porque Jesus fala assim: por que é que vocês me chamam Senhor, mas vocês não fazem o que eu digo? Por que vocês dizem que eu sou o Senhor se vocês não querem se submeter ao meu senhorio? E é interessante porque quando nós vamos olhar o texto de Romanos 10, que fala sobre nós declararmos com a nossa boca, confessarmos com a nossa boca para sermos salvos, olha o que está escrito lá em Romanos 10, versículo 9, amados. Está escrito assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Veja que diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é o quê? Senhor. Muitas vezes nós gostamos da ideia de Jesus, o nosso Salvador. E sim, ele é o nosso Salvador. A obra completa que Jesus Cristo realizou é para quê? Para nos salvar, para nos redimir, para nos arrancar do império das trevas e nos colocar no reino de Deus. A obra completa de Jesus nos resgatou, ou seja, nos salvou. Mas veja que a Bíblia nos ensina ali em Romanos 10, 9, que nós devemos confessar que Jesus é o quê? É Senhor. E crer que ele ressuscitou dentre os mortos. Então nós seremos salvos. Mas não tem como nós dissociarmos a vida salva sem uma vida de obediência. Muitas vezes nós pensamos no evangelho assim, mas sem essa obediência, não valorizamos essa questão de que Jesus é o nosso Senhor. Claro que ele nos salva, mas ele é o nosso Senhor. E eu não sei vocês, mas eu quero poder olhar para quando eu chegar, seja no fim da minha vida, ou seja, diante do meu Senhor, eu quero poder olhar para toda a minha vida e ter a certeza de que eu me sujeitei a Ele, de que eu me rendi a Ele, de que eu vivi de fato para a glória dele, que de fato Ele foi o meu Senhor. Sabe, amados, não existe neutralidade no reino espiritual. Não existe neutralidade. Isso é um engano das trevas querer dizer que eu posso não servir a Deus, mas eu também não sirvo ao diabo. Eu tô aqui vivendo a minha vida. Não existe isso. Não existe. Ou nós servimos a Deus como nosso Senhor, ou servimos ao diabo e tornamos ele o nosso Senhor. De muitas formas. Podemos servir ao diabo de muitas formas.
colocando o dinheiro como senhor do nosso coração, colocando outras coisas acima, né, do senhorio de Jesus Cristo. Muitas coisas nós podemos colocar como senhor da nossa vida e do nosso coração, e por trás disso tudo é o quê? É o império das trevas. Então não existe neutralidade. Ou nós temos o senhorio de Cristo, da luz, ou nós temos o senhorio de Satanás, das trevas. Não tem neutralidade. E eu acho que isso é importante. Isso é importante nós entendermos. Quando nós lemos aqui esse texto de Romanos, veja que ele diz assim: aquele que confessar que Jesus é o Senhor. Amados, Jesus disse aqui nesse texto de Lucas: por que é que vocês me chamam Senhor e vocês não me obedecem? Vocês não fazem o que eu digo? Por que que vocês fazem isso? Aí ele diz assim, ó, eu vou mostrar com quem se compara aquela pessoa que vem até mim e ouve as minhas palavras e as pratica, ou seja, obedece. Ouve as minhas palavras e entende que são palavras do Senhor e se submetem, se sujeitam em obediência. Essa pessoa é como um homem que quando vai construir a sua casa, ele cava bem fundo até encontrar a rocha e coloca os alicerces da sua casa ali, na rocha. Pode vir a inundação, pode vir o que for, que aquela casa não vai ser destruída, ela vai permanecer. Amados, quando nós entendemos o senhorio de Cristo Jesus sobre as nossas vidas, tudo o que nós fazemos permanece. Tem um texto que o apóstolo Paulo vai explicar quando nós estivermos no tribunal de Cristo, que é um tribunal não para julgamento de salvação, mas é um tribunal para julgamento de recompensas, é o tribunal para os salvos. E ele diz assim, ó, naquele dia, naquele momento, vai se passar o fogo sobre as obras de cada um. Aquele que construiu a sua vida usando pedras preciosas, ouro, prata, o fogo vai passar, não vai acabar com as suas obras. Essa pessoa vai ter o quê? Recompensas, galardões. Mas existem pessoas que estão construindo a sua vida usando feno, palha e madeira. Quando o fogo passa, queima tudo aquilo e não sobra nada. E aí a Bíblia nos diz que aquela pessoa será salva, mas como quem escapa pelo fogo. Sabe, às vezes nós olhamos para o Evangelho e pensamos só na salvação da alma do inferno. Mas o Evangelho não é só isso. O Evangelho, na verdade, não é isso. O Evangelho é o resgate de uma natureza humana morta, corrompida, que estava debaixo do senhorio das trevas, e Jesus, por sua morte e ressurreição, resgata essa humanidade para uma nova vida, para não vivermos mais debaixo do senhorio das trevas, mas para vivermos debaixo do senhorio de Cristo Jesus. E quando nós entendemos isso, nós começamos a construir a nossa vida no alicerce e usando os materiais que não vão se acabar. O que significa isso? Construindo uma vida de obediência. Obediência que ao Senhor, a Jesus Cristo, a sua palavra. Nós temos a palavra de Deus escrita. Nós temos aqui na palavra de Deus escrita tudo aquilo que nós precisamos para a nossa vida. Tudo que precisamos para a nossa vida, nós encontramos aqui. E se existem palavras que nós não entendemos aqui, nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós, vivendo dentro de nós. João, ele escreveu na sua carta, a unção já está em vocês. E essa unção ensina a vocês todas as coisas. O que é essa unção? É a presença constante do Espírito Santo de Deus em nós. Mas, amados, para nós vivermos esse senhorio, para nós vivermos essa vida sensata em Deus, construindo a nossa vida em cima da rocha, que pode vir os ventos, as tempestades, as tribulações, as provações, pode vir o que for, nós não seremos destruídos. Para nós vivermos assim, nós temos que se render a esse senhorio. E é sobre esse processo de rendição que eu quero falar um pouquinho com os irmãos. Muitas vezes nós achamos que esse processo de sujeição, de submissão é instantâneo.
Amém. Aceitei Jesus, né? Nós falamos, aceitei Jesus como meu Senhor, como meu Salvador e pronto. Na verdade, o que a Bíblia nos ensina é a crer em Cristo Jesus. Né? Eu aceitei. Não, eu criei que Cristo Jesus ressuscitou dentre os mortos e ele se tornou o meu Senhor. E por causa disso, eu agora tenho uma vida que é salva. A minha vida foi salva, foi resgatada. E aí, quando nós entendemos isso, nós começamos a nos sujeitar ao processo da obediência, ao processo de entender que Jesus é o nosso Senhor. Um dos enganos que o diabo traz para o ser humano é dizer que o ser humano pode viver independente. Essa foi a oferta que o diabo fez lá no jardim do Éden para Adão e Eva. Não, mas se vocês comerem desse fruto aqui, o fruto do conhecimento do bem e do mal, vocês serão como Deus, vão ser conhecedores de todas as coisas, ou seja, não precisam mais depender de Deus, vocês podem viver independentes. Essa é a mentira que o diabo usou para a queda do ser humano e é a mentira que ele insiste em usar, dizendo que nós podemos viver do nosso jeito, mas nunca é do nosso jeito, amados. Sabe por quê? Porque é aquilo que eu mencionei, não há neutralidade. Ou estamos na luz ou estamos nas trevas. Nunca estamos vivendo simplesmente do nosso jeito. O nosso jeito, que nós achamos, o meu jeito, o jeito da carne, da justiça própria, é o jeito de Satanás, porque é uma natureza que foi corrompida pelo engano de Satanás. Então, ou nós nos sujeitamos ao senhorio de Cristo, ou nos sujeitamos ao senhorio de Satanás. Não tem meio termo, não tem estarmos em cima do muro. Isso não existe. Esse é um engano que as trevas colocam. Os incrédulos, os descrentes, eles acham que eles não estão governados pelo império das trevas. Mas o que a Bíblia nos ensina lá em Efésios? Que eles estão governados pelo príncipe que comanda esse mundo aqui, diabo e Satanás. Ou seja, lá em Efésios diz assim, vocês viveram assim no passado, antes de se renderem a Cristo. Do mesmo jeito que os descrentes vivem hoje, debaixo do governo e do senhorio das trevas. Amados, não existe neutralidade, nós precisamos entender isso. Quando Jesus vem aqui em Lucas, ei, por que é que vocês me chamam de Senhor, mas vocês não me obedecem? É a mesma pergunta que talvez o Senhor esteja fazendo para nós hoje. Por que vocês me chamam de Senhor, mas não fazem o que eu peço para vocês fazerem, o que eu mando vocês fazerem? Por que é que vocês não me obedecem? E aí nós podemos extrair vários ensinamentos das Escrituras. Por que é que eu peço para vocês perdoarem e vocês não perdoam? Por que é que eu peço para vocês não terem amor ao dinheiro e vocês continuam colocando a ganância à frente das coisas? Por que é que eu peço para vocês se renderem a mim e vocês não se rendem? Por que é que eu peço para vocês pararem de mentir uns aos outros e vocês continuam mentindo uns aos outros? Por que é que eu peço para você não deixar a ira dominar o seu coração, mas você se render, perdoar e pedir perdão? Por que é que eu peço para vocês abandonarem a linguagem indecente do falar e vocês não abandonam? Por que é que eu peço para vocês confiarem em mim, não terem medo, porque eu não dei um espírito de medo, mas eu dei um espírito de ousadia, de poder, de amor, e vocês continuam dominados pelo medo? Por que é que eu digo para vocês não se preocuparem com o que vão comer, beber, com as necessidades de vocês, se vocês colocarem o meu reino à frente de qualquer coisa, acima de qualquer coisa, vocês vão receber tudo o que vocês precisam? Por que é que eu ensino vocês todas essas coisas e vocês não fazem? Vocês não obedecem? Por quê? Por que me chamam Senhor, mas não fazem o que eu digo para vocês fazerem? Amados, o Senhor quer nos ensinar a viver o Evangelho. Sabe por que que o Senhor nos diz, amem uns aos outros como eu vos amei, e vocês insistem em brigar, em ter contenda no meio de vocês? Por que que eu digo para vocês orarem e abençoarem aqueles que fazem mal a vocês e vocês continuam alimentando um espírito de vingança? Sabe, amados, todas essas coisas nós encontramos na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus. É como se Jesus estivesse hoje dizendo para mim e para você, por que que vocês me chamam Senhor e vocês não fazem o que eu digo?
Porque, maridos, eu peço para vocês amarem as vossas esposas como eu amei a igreja, mas vocês não as amam assim. Mulheres, por que eu peço para vocês respeitarem os seus maridos, honrarem os seus maridos, andarem na mesma missão que eles e vocês não se sujeitam, vocês não obedecem? Por quê? Amados, nós temos visto famílias destruídas, ministérios destruídos, vidas financeiras destruídas, muita coisa destruída no meio da igreja. Por quê? Porque não fazem o que Jesus nos pede para fazer. Por quê? Porque alimentam um coração orgulhoso, um coração egoísta, um coração que não aceita, um coração rebelde. A palavra nos diz que a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Aquele que se rebela contra Deus, que sabe que tem que fazer o bem, mas não faz, ele alimenta um espírito rebelde, um coração rebelde. Amados, o Senhor está nos perguntando hoje, por que você me chama Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando você fazer, você não me obedece, por quê? Amados, o jugo do nosso Senhor é leve, ele disse, venham até mim. E vocês vão encontrar descanso para a alma de vocês. Por quê? Porque o meu jugo é leve. O meu jugo é muito leve. Parem de querer carregar os fardos de vocês. Parem de querer carregar as cargas pesadas de vocês. Entreguem para mim. Amados, quantas vezes nós insistimos num coração vingativo, insistimos num coração irado, insistimos num coração amargurado, insistimos numa vida fundamentada em mentiras, mentindo sobre todas as coisas. Quantas vezes pessoas, filhos de Deus, insistem numa vida assim e o fim dessas vidas é a destruição? Do que adianta? Do que adianta? Pode até ser salvo, mas se a pessoa se desviar tanto, ela acaba entrando até na apostasia. Sabe, amados, quando nós endurecemos o nosso coração e não nos rendemos a Deus, olha o que a palavra diz. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Quando nós não entendemos que Jesus Cristo é o nosso Senhor, nós achamos que estamos isentos. Não, eu não estou vivendo nem no senhorio de Jesus, mas eu também não vivo no senhorio de Satanás. Mentira! Quando nós não nos sujeitamos ao senhorio de Jesus, automaticamente estamos nos sujeitando ao senhorio de Satanás, porque Satanás só deseja que nós vivamos pela carne. É isso que ele quer. Quando nós vivemos pela carne, a carne é a natureza corrompida por causa do engano de Satanás. Então não existe neutralidade, amados. E na nossa vida, na nossa caminhada com o Senhor, há esse processo de sujeição. Não vai acontecer do dia para a noite, da noite para o dia. Pronto, agora eu sou completamente submisso a Deus. Não, amados, nós vamos o quê? Aprendendo. Obediência a gente aprende. A palavra nos garante que Jesus aprendeu a obediência por meio do sofrimento. Isso está lá em Hebreus. Se Jesus, que nunca pecou, ele nunca pecou, mas ele precisou aprender níveis de obediência. Se Jesus, que nunca pecou, precisou aprender níveis de obediência, nós não somos diferentes, amados. Nós precisamos aprender os níveis de obediência. E quando nós entendemos o senhorio de Cristo Jesus, nós começamos a nos sujeitar a isso. E então as circunstâncias vêm, as situações difíceis vêm, mas nós não seremos destruídos. Por quê? Porque nos sujeitamos em obediência. Você é ferido, alguém te ofende, alguém faz coisas terríveis com você. Ao invés de você alimentar aquele coração amargurado, ofendido, você pega e diz, eu libero perdão. Ah, você precisa chorar, você precisa, assim, como é que eu posso dizer? Se rasgar na presença do Senhor para liberar perdão, libera. Aprende esse nível de obediência. Sabe, não tenta fazer do seu jeito, não tenta alimentar um coração amargurado e rancoroso, porque a destruição vai ser certa. Sabe, se você viveu a vida inteira lidando com a mentira como se fosse uma coisa comum, não tem problema, eu engano um pouquinho aqui, minto um pouquinho ali, escondo um pouquinho aqui. Não. Entra num nível maior de obediência.
eu só vou falar a verdade, eu não vou mais mentir, eu só vou falar a verdade. Quando vier porque você tem medo da repreensão, porque você tem medo do que vão pensar de você, e você libera uma mentira, quando vier isso, você segura. Você diz, não vou mentir, não sou filho do diabo, eu vou falar a verdade. Entra num nível maior de obediência. Amados, esse é o convite do Senhor para mim e para você hoje. Para que nós entremos nessa caminhada, nessa jornada, aprendendo a obedecer. Por que chamamos Jesus nosso Senhor, mas não obedecemos a Ele? Não fazemos o que Ele nos pede para fazer? Talvez outra coisa que é nível de desobediência, e muitas pessoas não negligenciam isso daí. Talvez você viva debaixo de condenação. O tempo inteiro você está se condenando. Ei, a Bíblia diz que em Cristo Jesus não há mais condenação. A tua vida pode estar destruída por coisas erradas que você fez. Se você se rende ao Senhor, confia que Ele vai alinhar todas as coisas da tua vida. O Senhor vai alinhar todas as coisas. Quando nós confiamos no Senhor, Ele vem endireitando os nossos caminhos tortuosos. Viver debaixo de condenação é viver debaixo do senhorio das trevas. Viver debaixo do medo é viver debaixo do senhorio das trevas. Que eu e você, nós possamos embarcar mesmo numa jornada de obediência ao Senhor, obediência a Jesus Cristo, crendo, confiando, se rendendo. Amados, que eu e você, nós possamos viver assim em nome de Jesus. Essa é a chamada do Senhor para nós, é o chamado do Senhor para nós. Nos rendermos cada vez mais, dia após dia, após dia, após dia, sendo aperfeiçoados, sendo moldados conforme a imagem de Cristo Jesus. Que eu e você possamos viver assim, porque quando nós nos sujeitamos assim, a Bíblia nos garante que pode vir a torrente, pode vir a inundação e vir contra nós, mas ela não vai conseguir nos abalar. Por quê? Porque nós estamos bem construídos no Senhor, na rocha genuína que é Cristo Jesus. De fato, Ele é o nosso Senhor. Lá em Tiago diz que quando nós nos tornamos só ouvintes da palavra e não a praticamos, nós estamos enganando a nós mesmos. Ou seja, o engano, para quem ouve a palavra de Deus e não a pratica, não está enganando mais ninguém, está enganando a si mesmo. E eu acho que essa é a pior coisa, né? O pior tipo de engano, esse auto-engano, achando que, eu tô abafando aqui, tô fazendo do meu jeito, uhul. Não, tá se enganando. Agora, quando nós nos rendemos ao Senhor e começamos a entrar nessa jornada de obediência, e como eu mencionei, amados, não vai ser da noite pro dia. Pronto, agora eu obedeço 100%. Não, é um processo, nós vamos aprendendo a obediência. Só que o chamado de Deus para nós hoje é entrarmos nessa jornada da obediência. Deixarmos o Senhor nos ensinar a obedecer, sabe? E ainda que seja difícil, ainda que... o Senhor está me pedindo isso mesmo? Porque existem as coisas que estão escritas na palavra de Deus, que nós aprendemos e aplicamos na nossa vida, e existem aquelas direções específicas do Espírito Santo para você. Aqueles pedidos individuais que o Senhor faz particular conosco. E às vezes nós pensamos, Senhor, é isso mesmo que o Senhor está me pedindo? E aí nós precisamos simplesmente o quê? Nos sujeitar. Nos sujeitar em obediência. Porque se nós nos rebelarmos, amados, nós saímos, né? Ao invés de estarmos debaixo do senhorio de Cristo, estamos debaixo do senhorio das trevas. É o que eu falei, não há neutralidade. Então, que eu e você, nós tomemos como decisão hoje vivermos a partir de Cristo, em obediência ao nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada pelo teu ensinamento. Obrigada porque o Senhor não nos deixa enganados. O Senhor sempre está conosco, nos alinhando, nos ensinando, nos direcionando. Pai, a minha oração é que eu e os meus irmãos sejamos fortalecidos e que nós possamos nos sujeitar a essa jornada de obediência,
aprendendo dia após dia a obedecer ao nosso Senhor Jesus Cristo, tendo consciência do senhorio de Jesus, tendo consciência de que não há neutralidade no reino do Espírito, que se não estamos debaixo do senhorio de Jesus, acabamos nos sujeitando ao senhorio das trevas e não queremos isso. Queremos viver debaixo do senhorio de Cristo Jesus, queremos construir a nossa vida usando pedras preciosas, prata, ouro. Ah, Senhor, nos ajuda nessa caminhada. Nós nos rendemos a Ti, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.